Fala pessoal, Jonathan aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez a gente vai ver como faz para instalar o Flutter na nossa máquina Linux. E antes de começar o conteúdo, eu já peço, deixa o like aqui, antes que você esqueça. E é claro, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a fazer a inscrição para que você não perca nenhum conteúdo. Tá bem? E é claro, só lembrando, caso você queira aprender Flutter do zero até a criação e publicação dos seus primeiros aplicativos, com vários desafios ali para que você consiga colocar a mão na massa e ir evoluindo, e também acesso ao suporte para que você possa tirar as suas dúvidas, dá uma olhada aqui no link da descrição para o nosso curso de Flutter, tá? Então bora aqui para o nosso conteúdo. Estou aqui no meu Linux, eu vou entrar aqui no Mozilla, no navegador da sua preferência, tá? Vou pesquisar dentro do navegador por Google. E aqui no Google eu vou pesquisar pelo Flutter. Vou entrar no site do Flutter, flutter.dev. Aqui dentro eu recomendaria até você dar uma olhada com calma no site deles, tá? Tá bem legalzinho, tem várias coisas que eles trazem aqui, alguns apps que foram criados com Flutter. Você tem também algumas animações que você consegue fazer com Flutter. Tem as empresas que trabalham com Flutter e várias outras coisas. Se você quiser, você poderia até traduzir a página para entender um pouco melhor. Pessoal, pouco tempo depois que eu fiz esse passo a passo, a documentação acabou adicionando um botão extra. Então, eu adicionei esse trechinho aqui de vídeo só para não gerar confusão, tá? Então, você vai vir aqui em Docs, Install Flutter, e você vai apertar aqui em Custom Setup. E o resto é praticamente o mesmo. Então, vamos voltar aqui para o passo a passo. Aqui dentro dessa abinha, o que eu vou fazer? Eu vou vir até essa região de instalação do Flutter, ele vai me dar duas opções. Uma forma de instalar apenas com VS Code e também uma forma de instalar manualmente. Eu vou selecionar essa manual mesmo, tá? Aqui dentro, você poderia selecionar o sistema operacional que você quer fazer essa instalação do Flutter. No nosso caso, eu já estou no Linux, ele já seleciona o Linux para a gente. Perfeito? Agora, mais abaixo, eu preciso fazer essa execução aqui para que ele adicione alguns pacotes na minha máquina, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou abrir o terminal, vou aqui nessa região inferior, vou pesquisar por terminal, abrir ele, vou copiar todo esse comando aqui, ó, que ele mostra na documentação. Deixa só eu dar um zoom aqui no nosso navegador para você enxergar um pouco melhor. Aqui eu já copiei apertando esse botão, mas você poderia selecionar tudo e vir aqui no nosso terminal e colar esses comandos. Vou dar o Enter, ele vai me pedir a minha senha. Você vai colocar a senha do seu usuário, tá? Vou colocar a minha aqui. Vou dar Enter e ele vai fazer o update e também instalação de alguns pacotes para a gente. Perfeito? Aqui mais abaixo eu vou deixar esse terminal fazendo todo esse processo, tá? E já vou fazer o download do nosso Flutter. Aqui mais abaixo da documentação eu tenho um botão em azul. Esse botão daqui eu vou apertar nele para fazer o download do nosso Flutter. Possa ser que quando você esteja fazendo esse passo a passo, essa versão aqui esteja diferente, mas você vai fazer o download nesse botão da mesma forma, tá? Esse download ele é um pouco pesadinho, então eu vou cortar essa parte do vídeo e daqui a pouco eu volto. Pronto, o download ele já foi finalizado aqui. Inclusive, se eu abrir o terminal, você vai ver que ele também já terminou de fazer o download de tudo que ele precisava aqui, tá? Você vai aguardar, possa ser que o processo demore um pouco, dependendo da sua internet. E ele vai instalar vários pacotes, né? Atualizar o que ele precisa, incluindo o Git, tá? Ele já traz o Git aqui pra gente também, certo? Depois que eu já estou com o Flutter, já fiz a execução do que ele pediu aqui no tutorial, o que eu vou fazer? Agora eu vou criar uma pastinha develop. Aqui, ele me pede para criar aqui na raiz. Como é que eu faço isso? Vamos aqui no nosso diretório, arquivos. Eu vou aqui na nossa pasta pessoal. E aqui dentro mesmo, nessa raiz, eu vou criar uma nova pasta. O nome dela poderia ser exatamente esse daqui. Então eu vou copiar, vou colar aqui dentro, vou apertar em criar. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso extrair o que eu baixei do Flutter lá para aquela pastinha. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu poderia muito bem apertar 2 cliques aqui, que ele vai começar a extrair aqui, ó. Tá preparando, tá? Ele vai extrair essa pastinha aqui. Esse processo também pode demorar por conta do peso do arquivo em questão. Então, vamos aguardar aqui. Eu vou cortar essa parte mais uma vez. Daqui a pouco eu volto, tá? Pronto, o processo ali já foi finalizado. Você pode ver que agora a gente tem uma outra pastinha aqui,
tá? Se você quisesse extrair de outra forma, você poderia apertar com o botão direito do mouse, apertar em extrair para selecionar onde você quer extrair, ou então executar um desses comandos aqui da documentação. Eu prefiro fazer manual mesmo, tá? Afinal, fica mais simples de visualizar e proceder aqui, tá? Para não confundir muito, principalmente quem tem dificuldade com o terminal, certo? E aqui eu não fiz o extrair para, porque ele acaba adicionando uma pasta externa e dentro dessa pasta que eu vou ter a nossa pastinha do Flutter. Então o que que eu vou fazer? Pegar essa pastinha do Flutter, vou recortar ela e vou lá para a nossa pasta Develop que eu acabei de criar. Aqui dentro eu vou colar a nossa pasta do Flutter. Tá? Qual o próximo passo agora, Jonathan? A gente já fez o download do Flutter, já criou a pastinha Develop que ele pede aqui, tá? E a gente também já extraiu o SDK do Flutter dentro dessa pastinha em questão, que ele até dá um exemplo aqui. E agora eu preciso adicionar o Flutter à nossa variável ambiente. Como é que eu faço isso? Veja o seguinte, se eu abrir o nosso terminal, eu vou limpar ele, tá? Se você fechou, você pode abrir mais uma vez e vou executar o comando Flutter. Ele não sabe o que é esse comando aqui no nosso shell. Porque, no final das contas, eu preciso dizer para o sistema operacional onde é que está o Flutter e quando eu executar agora esse comando, para que ele execute esse Flutter. Como é que eu faço isso? Aqui vai depender muito de qual shell que você está utilizando. Como é que eu sei qual shell que eu estou utilizando aqui no meu Linux? Você pode executar esse comando daqui que ele traz na documentação. Vou abrir o terminal e vou executar mais uma vez. Aqui, ele me mostra aqui, ó, que o meu shell que eu estou utilizando aqui é o bash. Então aqui, dependendo da tua saída, você vai selecionar ou um ou outro. No nosso caso é o bash, então vou abrir aqui. Se no seu caso fosse o ZSH, você abrir esse outro aqui, tá? Agora, eu preciso fazer a adição da nossa variável ambiente. Eu preciso entrar num arquivo chamado bash profile e adicionar essa exportação aqui para ele. Como é que eu sei, em primeiro lugar, se eu já tenho esse arquivo para que eu não precise, por exemplo, substituir ele e só abrir ali e alterar o arquivo? Como é que eu faço? Eu não vou fazer por terminal, mas você poderia executar muito bem esse comando daqui, tá? Como é que eu faço primeiro para saber se eu tenho esse arquivo? Vamos aqui em arquivos e aqui na pasta pessoal eu vou apertar o Command e vou apertar depois o H para que ele mostre todos os arquivos que estão ocultos a ele. Pessoal, Jonathan do futuro aqui e eu estou passando só para levantar um ponto. Um dia depois que esse vídeo ele foi editado, a documentação do Flutter ela deu uma mudada. Então, só para não gerar confusão, eu estou fazendo essa adição no vídeo, tá bem? Veja o seguinte, aqui na parte da criação da variável ambiente, no lugar do Bash Profile, toda vez que eu comentar sobre Bash Profile aqui nesse passo a passo, agora você pode utilizar o Bash RC, certo? Segundo a documentação. Você pode continuar utilizando o Bash Profile? Pode, mas o ideal é que você sempre siga a documentação e também para não gerar confusão aqui, tá? Então, no lugar de você buscar o Bash Profile aqui dentro da pasta pessoal, que eu vou comentar nesse passo a passo, você vai buscar por esse Bash RC. Abre ele e no final que você vai fazer a exportação que eu comento na aula. Da mesma forma, utilizando os comandos. Sempre que eu for utilizar o Bash Profile, você vai utilizar o Bash RC aqui, tá? Aqui você pode ver que eu não tenho esse arquivo. Perceba que nessa documentação, nessa seção do Bash, ele faz referência a um arquivo Bash Profile. Então, se eu tivesse esse arquivo lá na nossa pastinha pessoal, eu ia abrir ele com 2 cliques, como qualquer arquivo de texto, tá? Por exemplo, esse daqui, abriria ele e adicionaria todo esse comando de exportação aqui, tá? Como eu não tenho, eu vou ter que criar. Se no seu caso for o ZSH, você abriria ele aqui e iria atrás desse arquivo. A mesma coisa para os outros, certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Como eu não tenho ainda esse arquivo em questão, eu vou criar ele. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Eu vou pegar todo esse comando, tá? Tanto o tio até o restante, o nome do arquivo em questão. Vou copiar ele. Vou abrir o nosso terminal. E aqui eu vou executar um comando chamado touch. E vou colar todo aquele caminho. Quando eu der Enter, deixa eu só abrir agora os nossos arquivos para que você dê uma olhada. Quando eu der Enter aqui, ó, você vai ver que eu não tenho esse arquivo. Ele vai ser criado aqui dentro, Bash Profile. Só que eu não tenho nada dentro dele, tá? Então, eu vou dar 2 cliques
E agora sim a gente vai alterar ele. Claro, você poderia utilizar o Nano, você poderia fazer tudo pelo terminal, mas para não complicar muito a nossa vida aqui, vamos fazer manualmente que fica mais simples, tá? Vamos aqui copiar tudo isso daqui, ó, desde o export até o finalzinho, todo ele, e vou colar aqui dentro do nosso Bash Profile. Vou salvar e perfeito. O que eu vou fazer agora? Se eu fechar o terminal, deixa eu ver se está aberto aqui, tá? Vou fechar o terminal, vou abrir mais uma vez e vou executar mais uma vez o comando flutter. Dessa vez eu vou executar o menos version, para ver se a versão do Flutter que está aqui. Você pode ver que ele ainda não está reconhecendo os comandos do Flutter, porque eu adicionei na variável ambiente ali, só que esse Bash Profile ele só vai ser lido uma vez quando a tua máquina ela abre. Então você poderia muito bem simplesmente reiniciar a tua máquina, tá? No momento que inicializar, ele vai ler esse Bash Profile e já vai identificar essa variável ali do Flutter. Caso você não queira reiniciar, o que você pode fazer? Eu vou aqui no terminal mais uma vez. Lembra que eu já tenho isso daqui copiado, tá? É o caminho até esse arquivo. E aqui eu vou executar um outro comando, source, e vou colar aqui o que a gente copiou, o Bash Profile. Você pode escrever na mão, não tem problema. Vou dar um Enter. E agora sim, se eu executar o flutter version, ele vai me trazer o que aqui? A nossa versão do Flutter e também a versão aqui do Dart. No final das contas, o Flutter ele precisa do Dart para funcionar. Por isso que uma vez que você instala o Flutter, ele já traz o Dart por baixo dos panos, tá certo? Agora a gente vai fazer a seguinte execução. Deixa eu só limpar o nosso terminal e vou executar um Flutter Doctor. Deu Enter aqui, possa ser que demore um pouquinho essa primeira execução, que ele provavelmente vai baixar algumas coisinhas aqui pra gente. Pronto, você vai ver que a gente vai ter o retorno aqui de alguns alertas. Eu tenho, inclusive, um alerta aqui referente ao Flutter. Ele está com a marquinha verde, significando que está tudo certo. Só que eu tenho vários outros alertas. Isso daqui é porque, no final das contas, com o Flutter você consegue criar várias aplicações. Mobile, desktop, você consegue também para web, tá? E para você utilizar, você precisa também das configurações para cada uma das plataformas. Aqui está dizendo que eu não tenho várias configurações que a gente não vai ver nessa aula. Referente aqui ao Android, por exemplo, tá? O Chrome você utilizaria para criar aplicações web, testar essas aplicações web, tá? Mas o Flutter, que é o principal para esse vídeo daqui, já está tudo certo. Então, pessoal, a partir daqui o teu Flutter ele já está configurado, que é o objetivo desse vídeo. Você precisaria talvez do Android Studio, caso você quisesse ali testar as suas aplicações em vários dispositivos, como por exemplo, smartphones, tablet, TV, vai depender muito da tua necessidade, de qual plataforma que você quer utilizar o Flutter. Se você quiser também um vídeo de instalação do Android Studio aqui na plataforma do Linux, deixa aqui nos comentários também, que eu sempre dou uma olhadinha. Ou então, alguma sugestão de outro vídeo, tá bem? No geral, é só isso. Eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do nosso curso de Flutter. Lá tem todos os detalhes, caso você queira dar uma olhada, com todos os principais módulos que a gente vai abordar e também vários outros módulos que ainda vêm pela frente, tá bem? Então, no geral, é só isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e fui!